Oi, gente! Tudo bem por aí? Vamos ler a Bíblia? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 34. Antes de começar, vou deixar um pouquinho esse volume aqui. Antes de começar, eu quero falar uma coisa com vocês. Esse capítulo é um capítulo bem difícil. É um capítulo ruim de ler. Não é um capítulo bom. Se eu pudesse, eu pulava ele da história da humanidade, não só daqui da Bíblia. Aí eu quero alertar vocês para gatilhos e também para palavras, né? Eu não vou poder falar algumas palavras porque as redes sociais não permitem, elas bloqueiam o vídeo, né? Por causa de algum tipo de palavra. Vocês vão perceber qual é a palavra. Espero que eu não fale e tenha que gravar de novo, né? Mas não é um capítulo bom, é um capítulo com bem ruim. Mas nós vamos tirar alguma coisa boa daqui. Eu tenho certeza que no decorrer da leitura o Senhor vai trazer alguma coisa legal pra gente, né? Pra não ficar tão pesado. Quem tá no YouTube, eu acho que no Spotify também, dá pra ver a capa que eu fiz, né? Aí pela capa vocês já percebem que é o assunto, né? Vou até olhar aqui se eu... O título que eu coloquei ali na capa e vou falar para vocês é Diná é desonrada. Eu creio que essa palavra não tenha problema, né? Vamos descobrir. Então vamos lá. Gênesis capítulo 34. Vou colocar o zóio aqui. Vamos lá. Certa vez, Diná, a filha de Jacó e de Leia, lembra que lá no capítulo que eu estava falando sobre os filhos de Jacó, né? E daí eu falei que a única que apareceu de mulher, porque naquela época as mulheres não eram contadas, né? E eu falei, Diná é a única que aparece aqui, que ele cita o nome dela por causa de uma coisa que vai acontecer lá na frente. É exatamente isso que a gente vai ler agora. Por que o nome dela foi citado, né? É por causa dessa história cavernosa aqui. Mas vamos lá. Diná era filha de Jacó com Leia, a irmã de Raquel, né? Tá difícil, gente, porque é um sensível, né, esse assunto, mas a gente tem que ler, né? Tem que encarar. Certa vez, Diná, filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Ela foi passear, foi lá na casa das amigas dela, né? Passear igual a gente faz, né? Na casa da amiga, tomar um cafezinho, ela foi fazer isso. Amor, o Eveu, é tipo assim, Clay de Porto Alegre, é tipo isso. Amor, o nome do rapaz, com H, e Eveu é o lugar que ele era lá, daquele lugar. Que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Então, o Amor era uma pessoa chique, importante. Ele era um chefe lá naquela região e tinha um filho chamado Siquém. Este viu Diná, pegou-a e a forçou a ter com ele. Eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas vocês entenderam, né? Siquém pegou a Diná à força. Esse rapaz aqui, filho desse chefe, desonrou a Diná à força. Vocês sabem, né? Pois é. Sabiam que tinha esse assunto na Bíblia? Muitas pessoas não sabem, né? A Bíblia conta e fala sobre vários tipos de assunto, inclusive esse, para nos alertar de alguma forma, né? Para que a gente venha ver que não é só de agora que acontecem essas coisas, né? Inclusive, estava lendo o jornal hoje pela manhã e eu fiquei horrorizada com aquela situação lá do Recife, não sei se vocês viram, do rapaz que foi entalado lá, uma coisa horrível. E aí a gente olha e fala, nossa, tá na hora de Jesus voltar, porque é tanta crueldade, é tanta coisa horrível que a gente vê, é tanta tristeza que dói nosso coração, sabe? É triste. E com a Diná aconteceu isso, né? Ela só foi visitar as amigas, só foi tomar um café na casa das amigas e esse rapaz aqui, Siquém, provavelmente mimado, né? Filho do chefe,
viu ela e pegou ela à força e fez tudo que vocês já sabem, né? E ele achou ela atraente. Só que durante o ato, ele se apaixonou por ela. Ele se apaixonou e ele procurou fazer com que ela o amasse. Então, depois de tudo que ele fez, olha, coitado, da náusea, da ânsia de imaginar, depois de tudo que ele fez com ela, vocês já entenderam, ele tentou fazer de tudo para ela amá-lo. Ele ficou atrás dela, ele talvez, vamos supor hoje, né? Mandava flores, mandava chocolate, ursinho de pelúcia. Claro que na época não era assim, mas eu tô contextualizando pra gente entender, né? Ele fez de tudo pra ela amar ele. Acho que ela sentia nojo. Ai, sei lá. Depois disse ao seu pai, depois que ele viu que ele não tinha jeito, que ele não ia conseguir, né? Que ela fazia ela amar, até porque, gente, é um milagre, né? A pessoa conseguir amar isso. Aí ele foi falar com o papaizinho dele. Papai, ela não quer me amar. Eu imagino, sabe? Ele assim, já fica com ranço dele, porque eu quero bater nele. Bater nele. Peça essa moça em casamento pra mim. Eu imagino ele nojento, assim, sabe? Ai. Falando que essas coisas mais complicadas, assim, eu fico enrolando, fico, sei lá. Mas vamos ler. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados, furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mesmo eles não tendo as leis ainda de Moisés, né, as coisas certa e errada, eles tinham um senso de coisa certa e errada, né? Eles sabiam mais ou menos, né? Eles não tinham toda a dimensão da lei, das ordens, mas eles tinham. Tanto que eles ficaram indignados e furiosos, porque é uma coisa muito vergonhosa, não deveria fazer isso, forçar uma pessoa, né? Até porque não precisaria forçar, já que as mulheres eram daquele jeito ali, né? Era só pedir, pagar e pronto. Então você vê que o cara já é mau caráter mesmo, ou tem algum distúrbio mental também, né? Sei lá. Talvez tenha um distúrbio, né? Que depois ele ficou pedindo pro papaizinho dele lá falar com Jacó para dar a menina. Vou respirar. Enquanto isso, Amor foi lá falar com Jacó. Quando os filhos dele chegaram, ficaram furiosos, e pois Siquém havia feito uma coisa muito feia, muito desonrada, né? Desonrada a família e tal. Isso, versículo 7, né? Isso era uma coisa que não deveria se fazer. Mas Amor lhe disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem com que ela se case com ele. Fiquemos parentes, nos casaremos com as filhas de vocês, e vocês se casarão com as nossas filhas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde vocês quiserem e façam os negócios aqui. Ele estava oferecendo vida boa, né? Liberdade comercial, né? Para eles fazerem as coisas em troca desse sofrimento que é de Natal. Você imagina se... a gente vai continuar a ler, tá? Você imagina se eles dão aqui, né? Eles dão a mão dela. Ela vai casar com esse homem. Todos os dias da vida dela, ela vai lembrar do que aconteceu com ela. Porque quando uma coisa é forçada, ela dói. Ela é dolorida. Ela machuca. Quem já passou por isso sabe muito bem. Que é uma mistura de medo, vergonha e nojo. Fiquem aqui com a gente, vocês moram aqui, comprem, façam negócios. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam esse favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Nossa, cara, me dá uma raiva, eu não consigo me controlar. Que ódio que eu tenho.
façam esse favor, como se ela fosse uma pessoa assim que não tivesse sentimento, como se ela tivesse gostado de tudo que ela passou. É muito nojento isso aqui, é muito nojento. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela se case comigo. Como se Siquém havia desonrado a Diná, a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta e deram a ele e ao seu pai. Eu já comecei a gostar deles. Eles foram falsos. Eles sabiam, né? Falaram que ia oferecer isso, aquilo, outro. Pensaram que eles eram pessoas que só pensavam em dinheiro, nessas coisas, né? Em bens, em comércio, e que não estavam nem aí para Diná. Vamos ver o que acontece aqui? Eles foram falsos com Siquém, né? Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado. Lembram de circuncisão? Para você que está assistindo talvez pela primeira vez, nos capítulos anteriores eu expliquei. Circuncisão é aquela operação de fimose. Tem algumas religiões, né, até hoje, que fazem esse mandamento aqui, né? Fazem a circuncisão, que é a operaçãozinha de fimose, uma coisa simples, entre aspas, né? Mas dói. Naquela época era feito com uma pedra, assim, até hoje eu acho que tem religiões que ainda fazem. Corta aquela pelinha do crepúsculo ali, né? Prepúsculo, sei lá, com a pedra. Então, daí os irmãos de Diná falaram assim: a gente não pode deixar a minha irmã casar com gente que não é circuncidada, né? Não é gente que não é da nossa religião, né? Tem que fazer o que a gente acha que é certo e tal. Pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com essa condição: que vocês fiquem como nós. Quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados, da cidade toda. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nós nos casaremos com as filhas de vocês. Falou assim: vocês têm que se converter para a minha igreja. Você tem que ser da minha igreja, da minha religião, obedecer as leis da minha igreja. Aí ele falou, vamos ver o que ele falou. Aí sim vocês poderão casar. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um só povo, os irmãos da Diná falando. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição, como não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, esse nojento, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada da família de seu pai. Tá vendo como que ele era mimadinho? Ele era o mais respeitado da família toda, provavelmente o primogênito, talvez. Não sei, nem quero saber, sinceramente. Mas enfim, ele era mais respeitado nesse momento aqui, né? Depois Amor e seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão se casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós se tornar um só povo com a gente e se aceitarmos a condição deles. Pois os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com... Vou concentrar aqui, gente. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com o Amor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. Eles eram os líderes, os chefes, né, os poderosos. Aí as pessoas querem puxar o saco, né? Aí foram. Todos os homens foram circuncidados. Né? 3 dias depois... que é para dar alegria isso aqui, ó. 3 dias depois, quando os homens sentiram fortes dores, eles tinham feito a operação de fimose com pedra, estavam todos sentindo fortes dores, provavelmente não tinham toda a expertise que o povo de Israel tinha para fazer esse tipo de cirurgia, né? Uma cirurgia
né? Sem anestesia, sem nada nessa época. Então, 3 dias depois, eles estavam sentindo fortes dores. Eles estavam mal. Eles estavam mal. Cadê? Quando os homens sentiam fortes dores, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, os irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade, sem ninguém notar, e mataram todos os homens. Tem meu coração esses aqui. Honraram a irmã. Você vê que a geração veio passando e veio só melhorando, né? Porque o pai dele, o avô, o tio, esse povo para trás, tudo empurrava a própria esposa, né? Eles não, eles honraram. Com a minha irmã, não. Aqui tem macho dentro dessa casa. Eu fico feliz de ler isso. Os homens, imitem esses. Não para matar, né? Mas para defender. Eles esperaram ele sentir muitas dores, pegaram as espadas e mataram todos os homens. Versículo 26. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas, as cabras, os gados, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiros as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram numa situação muito difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessas terras vão ficar com ódio de mim. Ai, Jacó, ai, Jacó. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, minha família inteira será morta. Mas eles responderam: Nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma Resposta linda, né, gente? Lavou a alma. Defendeu. Foi macho. Nós não podíamos deixar que ela fosse, né, desonrada dessa forma. E eles radicalizaram, né? Sangue nos olhos, o ódio. A pessoa que passa por uma situação dessa, ela sente uma dor e deixa um registro no subconsciente dela e até no consciente mesmo, que é só por Deus, com a ajuda de terapia, de remédios, de libertação e de fé, né? Tem que ter muita fé para poder viver depois disso, porque aqui tudo bem, eles honraram ela e tal, mas a Diná continua ali, naquela situação, né? E os próximos, né, namorados que ela tiver, como é que ela vai lidar, como é que ela vai viver, né? Como é que ela vai levantar, né? Dar um up na vida. Se você, por acaso, passou por isso, faça o que eu tô te falando. Busque a Deus, busque companhia de pessoas que te defendam, que te entendam, que te compreendam. Pessoas que não te julguem, porque quando a pessoa passa por isso, ela se sente muito culpada. Você não tem culpa de nada. Não importa a roupa, o jeito, o local, não importa nada. O problema é do agressor e não da vítima. Sempre, sempre. Por mais terrível que você seja e se sinta culpada achando que mereceu, é mentira do diabo. Mentira. Você merece ser feliz. Você merece se libertar disso. Você merece perdoar as pessoas que te fizeram isso. A Diná, com certeza, teve que passar por esse processo de perdão. Ela teve que passar. Ela teve que passar e com a ajuda de Deus as coisas ficam mais fáceis. A gente precisa de Deus e de amigos. Que o Senhor acalme seu coração, que o Senhor acalente seu coração. Tanto você que fez, quanto você que foi feito. Vocês estão me entendendo, né? Acredite que Deus tem perdão para você. Deus tem perdão para você, se você se arrepender de verdade. E sorte sua que não encontrou nenhum Simeão e Levi para fazer o que eles fizeram por Diná. Então, você teve mais uma chance. Peça perdão a Deus e ó, bola para frente. Beijão para você e até amanhã.